vida lhe deu foi aquele sorriso amargo. Quais são os espaços, né, aonde que essas bandas de rock e blues se apresentam aqui? Ou se apresentaram, né? Que tem espaços que começavam e terminavam, todo mundo fala disso, né? Isso, até alguns espaços tiveram uma vida bem curta, mas eles foram até marcantes. Eu me lembro, na época da Blues Band mesmo, eu me lembro muito do Farol. O Farol era um espaço que tinha ali na Ceará, né, onde a Blues Band tocava aos domingos. E aí ficaram famosas as domingueiras com a Blues Band no Farol, né? O Farol que viraria o Stones Blues Bar mais tarde. E aí foi onde eu mais toquei, inclusive, com Bêbados Habilidosos. Foi no Stones Blues Bar. E aí depois o espaço acabou fechando. Hoje parece que é uma oficina de radiadores, uma coisa assim. Uma coisa ligada a carro, né? Aquele espaço ali. Mas às vezes eu passo na Ceará, quando eu volto da universidade onde eu leciono, eu olho aquele espaço ali e falei, gente, um dia isso aqui foi um tremendo... Isso aqui foi marcante. Agora, Cleiton, na sua história com blues e derivados, você já entrevistou muita gente, já deu muito espaço. Eu queria que você falasse, assim, de talentos que surgiram, assim, no Mato Grosso do Sul, no rock, no blues. Acho que mais no blues, que é o blues e derivados, né? Sim. Acho que o grande destaque hoje no blues, sem dúvida nenhuma, é o Whisky de Segunda, né? É uma banda que eu praticamente vi nascer. Eu brinco com os integrantes, né? Eu falo, vocês são um pouco filhos do blues derivados, porque o Jefferson, guitarrista, sempre se declarou ouvinte assíduo, desde que eu era guri. E ele é um garoto, né? Ele é um menino novo, né? Acho que não deve ter 30 anos de idade ainda, deve ter quase. E ele ouvia desde criança, desde adolescente, o Blues Derivados, né? E falou, cara, o programa que fez a minha cabeça, né? O que me incentivou, ele falou isso numa entrevista, inclusive, da Whisky de Segunda, a banda que me incentivou a ter uma banda de blues, a aprender a tocar guitarra, e é um exímio guitarrista de blues, e ele acabou formando, junto com um colega de arquitetura dele, né? Os dois são arquitetos e eram estudantes, o Robson, vocalista, e acabaram formando o Whisky de Segunda. Isso já tem mais ou menos uns 10 ou 11 anos, eu acho. Eu digo destaque porque foi uma banda que viajou a Chicago para gravar o primeiro CD deles. Eles viajaram uma das mecas do blues mundial, que é Chicago, nos Estados Unidos. Foram convidados para gravar, né, o CD deles nos Estados Unidos, na terra do blues. E aí estão divulgando esse trabalho. Para mim, o grande destaque hoje é o Whisky de Segunda, já nessa trajetória. Mas aí você falou de cantoras, tem a própria Érica Espíndola, ela começou numa banda de blues, que era Mr. Willie, e aí depois ela passou a ampliar um pouco o horizonte dela, ela fundou a Black Tie, que já não toca só o blues, mas toca a black music americana como um todo, né? E agora está com outros projetos mais experimentais, o Púrpura, né? Então ela é uma grande voz do blues. Aí a própria Bianca Baixa, ela está com um trabalho de jazz, né? Não tão bluseiro, mas um trabalho de jazz. A Aline Calisto, ela está com um trabalho com a The Aristoquettes, que é uma banda de rockabilly, quer dizer, uma vocalista de rockabilly, né? Que já deu canjas, já tocou com o Whisky de Segunda, inclusive, né? Em várias ocasiões. Mas são 3 grandes cantoras que vêm surgindo e que surjam mais, né? Porque vozes femininas do blues sempre são bem-vindas, né? Sem dúvida nenhuma. E quem que fez história no rock e no blues aqui no estado? Me lembro muito na época que eu me mudei para cá, além da Blues Band, da Inverno Russo, né? Que era a banda do Guga e do Guilherme, né? E tocava até uma música na rádio, quando a rádio começou, né? Então era uma banda que era muito proeminente naquele cenário. Tinha uma banda chamada Tropa de Choque, cujo baterista, eu acho que era um veterano meu da faculdade, o Armando Miranda, né? Era a banda do Eloy também, o Eloy que mexe com som e que é da Beatles Maníacos hoje. Ele tinha essa banda, a Tropa de Choque, bandas de rock, né? Do rock do modo geral. Eu me lembro do Vaticano 69, né? Com o Marcos Caramelo como vocalista, né? O Marcelo Tezelli Marcelo também, Tezelli, né? Que acho que é um dos fundadores. Marcelo Armoa. Isso, acho que o Marcelo Armoa acabou entrando mais tarde. Mais tarde. O baixista, acho que era Eduardo Maliari, né? Que é o irmão da Luciana Fischer, né? Então, essas 3 bandas que eu tenho uma lembrança mais próxima. E além das bandas mais underground, né? As bandas mais do punk, enfim, né? Eu lembro do Catástrofe, eu lembro do Meda Rock, né? Que é a banda do Eremar e do Fralda, que hoje é do Bando Velho Jack, né? E tem estúdio. Eu acho que assim, é uma cena é um rock muito diverso, né? Você tem do punk ao blues rock, você tem do rock mais setentista do bando, você tem hoje você tem o rockabilly,
Tinha o Hernani também, né? O Hernani, que na parte de apresentou comunicação de o mídia, programa né? do Tempo do Rock, tinha o Chácaras Bar também, que... E ele tinha um programa de blues que eu escutava muito, né? Na rádio Ativa, 102,7, quando eu, mais ou menos o tempo que eu morava aqui, um ano depois que eu me mudei para cá, eu me lembro que eu estava caçando rádio para onde é que se escuta blues nas rádios, né? Não tinha, né? Você tinha às vezes, a Rádio Canarinho tocava um jazzinho e tal, mas nada de blues mesmo, né? Isso era 91, 92. Eu lembro de uma época que a Rádio Ativa, se transformou, não sei porquê, mas se transformou numa rádio de rock. A programação dela era predominantemente rock, pop, enfim. E tinha um programa de blues do Hernani, chamado, acho que Blues is Blues, né? O slogan, acho que era até Uma Viagem Azul, né? Enfim. E eu gravava muita fita desse programa. Eu botava a fita cassete no aparelho, dava o rec play e botava para gravar. Tinha caixas e caixas de sapato, numa época que ainda a gente gravava a fita do rádio e botava em caixa de sapato para guardar, né? E fitas de blues, né? E várias coisas que, por exemplo, o Hernani tocava no programa dele, eu acabei depois descobrindo onde é que eu arrumo o CD. Não só para mim, para o meu acervo, que eu fui formando a partir disso, mas também para contribuir para o acervo do que seria o Blues Derivados, né? Para a rádio, a 104 adquirir, né? O governo adquirir na época, e aí a gente montar um acervo inicialzinho do Blues Derivado. Então o acervo que a gente tem aqui na rádio foi indicação minha e foi coisa que eu escutava muito do programa do Hernani. Então, assim, ele teve esse programa. Claro que depois, mais tarde, ele acabou apresentando o Templo do Rock, programa aqui da 104 FM, e até nos encontros que eu tinha, que o programa era depois do Blues Derivados, né, nos sábados, o Templo do Rock. Eu falava, cara, esse programa que você acabou de escutar, eu escutava muita coisa daquele teu programa. Ele, Cleiton, cara, sabe que eu nem lembrava desse programa, cara? Como que você não lembra, cara? Eu escutava o teu programa. Cara, mas eu escuto o seu programa. Não, e eu escutava o seu. Então, pô, a gente se escutava, né, em tempos diferentes. Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, da sua história com o Blues e Derivados. O Blues Derivados nasceu dessa experiência na UFMS, né? E ele demorou um tempo para entrar na programação da rádio, né? Porque a rádio foi inaugurada em 20 de dezembro de 94 e com programas que a gente trouxe da UFMS, MPB do AUZ e o que se tornaria o Jazz Session, né? Mas havia uma certa resistência da direção da Ertel na época, era uma empresa, não era uma fundação, em ter um programa de blues. Blues é muito pesado, enfim. Era uma visão que se tinha na época. Até que, assim, graças a uma ajuda providencial do Lisoel, como gerente da rádio, ele foi aos pouquinhos, né, água mole, na pedra dura. Aliás, o Lisoel, assim, teve um papel fundamental, assim, ele tinha um gosto musical muito apurado, ele tinha muito claro o papel da FM como uma rádio educativa, né, que deveria apresentar às pessoas uma oportunidade de se ouvir uma boa música, né? Ele trazia todo o acervo de música que ele tinha, porque a gente não tinha, né? E era bastante eu me lembro coisa. que eu fiz 6 anos o Vozes da América, né, com música latino-americana, todos os CDs que a gente usava eram músicas dele, né, CDs que as pessoas traziam para ele. Então o Lisoel foi, assim, teve uma participação, uma contribuição fundamental, né, com certeza, na para a história, FM educativa na nossa história, né? E com certeza Blues e Derivados. Claro. Né? Claro, e ele foi convencendo, né? Foi argumentando aos poucos, ele foi vencendo essa resistência, até que um dia ele chegou e falou: Cleiton, olha, você vai estrear o seu programa. Falou para mim, para o Jaime e para o Alexandre, vocês vão estrear o programa de vocês. Eles conseguiram. E aí eu me lembro que em 14 de outubro de 1995 nós estreamos o Blues Derivados com 1 hora de duração, sábado à noite, 60 minutos de muito blues, que era o slogan, né? Até que um tempo depois ele acabou tendo 2 horas, né? Então mudamos para 120 minutos de muito blues. E ele nessa primeira fase, dá para dividir em fases porque ele teve um tempo fora do ar. Essa primeira fase foram 11 anos de programa, né? Com todas as histórias, enfim, que envolvem. Uns 4 anos fora do ar, né? E aí em 2011 ele retornou. Ele retornou aqui para a grade da 104, né? As pessoas te cobraram muito, então? As pessoas me intimavam, as pessoas me chantageavam, as pessoas praticamente só faltava me sequestrar, colocar no cárcere e dizer: você só sai daqui se o programa voltar. Porque 11 anos de trajetória, o programa, assim, gerou, graças a Deus, né, gerou bastante admiradores, né, pessoas que apreciavam o Blues Derivados. Não só a questão das músicas, né, que é o principal, mas
também o formato dele, né? O formato de revista, o formato de informativo dele, né? E aí acabou que nós voltamos com Blues Derivados, né, em 2011. Eu digo que é uma volta na era da internet, né? Porque aí podemos, como você até mencionou, né, ter acesso a material de pesquisa muito melhor, né? É muito melhor, com certeza. Materiais aqui no Brasil, materiais principalmente estrangeiros, americanos, né? Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem um acervo formidável de blues de raiz e algumas páginas de organizações. Tem a Blues Foundation, né, que é uma fundação, uma ONG destinada, inclusive, a ajudar músicos muito velhos de blues que estão na pobreza, e eles prestam uma assistência social. Eu descobri essa ONG, eles têm um site em que tem muita informação sobre a história do blues, sobre os artistas. Eu acho muito até bom. que essa facilidade da internet ajuda muito, porque assim, uma das coisas que eu percebo, até para produzir o arquivo musical, fora o arquivo que a gente tem, né, de gravações que a gente fez aqui nos nossos programas da TV Educativa, o acesso à informação dos nossos músicos aqui. E hoje com a internet, com essa, né, com essas mídias sociais e com o YouTube, com o Google, né, todas, a gente tem acesso a outras informações, né? Sem dúvida. Porque eu acho que fundamentalmente, né, para você informar, para as pessoas conhecerem, você tem que ter esse subsídio, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje é mais fácil mesmo para fazer um programa. Você tem que filtrar bastante coisa, é claro, né? Mas foi um grande avanço, tem facilitado bastante o trabalho nosso. Blues Derivados, eu acho que ficou ainda melhor por conta disso, né? Cleiton, a gente tem algumas gravações de você participando do Som do Mato. Eu queria que você falasse um pouco dessas. Algumas vezes eu participei do Som do Mato. Eu me lembro pelo menos de 3 delas, né? Uma como integrante dos Bêbados Habilidosos, que eu gravei um programa inteiro junto com eles, né? Foi 98. Foi o ano que eu fiquei mais tempo com a banda, né? Vou ficar nesse bar até a minha vida se acabar. Vou ficar nesse bar até a minha vida se acabar. Eu não vou mais dormir, eu não vou mais voltar, eu não vou mais amar, eu vou ficar nesse bar, nesse bar, nesse bar, nesse bar, nesse bar, até a minha vida se acabar. Aí eu me lembro de uma segunda vez em que eu gravei com uma banda chamada Setor F. Inclusive, Que, o aliás, guitarrista era o Juarez. O Juarez, que é cinegrafista aqui Exatamente, da casa. o colega Juarez. O vocalista era o Rodrigo Amém, né? Se o pediu pra mãe do meu amigo se para, a casa dela tem uma mancha amarela. O box do banheiro parece um chiqueiro, de lá que tava assim luz mortos no chuveiro. Nunca fiz mal pra ninguém, me desculpa, amor, até sexta que vem. Mas eu pude, sei que eu pude, um tanto rude, então desculpe, eu não sabia. Quando eu bebia, passava a mão até em água e dia. Nunca fiz mal pra ninguém, me desculpa, amor, até sexta que vem, vai então bem. E aí uma terceira vez foi como um convidado especial dos Bêbados Habilidosos, né, que eu toquei uma música com eles também. Na época era o Fábio Brum, o Renato, o Ednei, o Ednei, e o baixista não era o Marcelo. Foi o único momento da história dos Bêbados que o Marcelo não participou, que era um baixista chamado Luiz Henrique, né? Não é o Luiz Ávila, né? É um outro Luiz Henrique. Eu sou um homem de bar, eu não consigo evitar. Eu tô no vício e tá muito difícil largar.
noite da escória, eu viro a noite na Esbórnia, na Esbórnia. Olha, Cleiton, foi muito legal, né, conhecer tantas histórias, conversar, bater esse papo com você, entrevistar você, né, trocar Finalmente, os né? papéis e agradecer mesmo a sua participação no Arquivo Musical. Eu que agradeço o convite, né? Parabenizo pelo programa, pelo resgate que você vem proporcionando, né? Mística que sempre usou a TV Educativa em prol da cultura musical, principalmente, né? Saudade do Som do Mato, sabia? Eu também sinto às Saudade vezes, do Som do Mato. principalmente para gravar essa moçada nova aí. Pois é, né? Mas enfim, parabéns pelo trabalho, pela trajetória e pelo programa. É isso aí, eu entrevistei o Cleiton Salles, músico, jornalista, apresentador do Blues e Derivados aqui da FM 104. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E a Dose Dupla Blues Band, a gente chegou a gravar o Som do Mato com você aqui, né? Qual que era a formação? A Dose Dupla Blues Band foi o primeiro projeto de blues que eu resolvi montar logo após a minha saída do Bêbados. Quando eu estava no fim da minha permanência na banda... Que ano que foi isso? Eu resolvi montar no ano 2000, 2001. Foi o finado João Vitti, baterista, né, que era da banda Setor F. E a gente montou e começamos a tocar os clássicos, B.B. King, Muddy Waters, Buddy Guy, Steve Ray Vaughan. Então a gente fazia um trabalho junto com o Bêbados Habilidosos, só que assim, o Bêbados tem a vertente deles, que são as músicas próprias, autoral. E a gente vinha com os clássicos também, que era de onde vinha toda a influência, né, do blues.